Graça e paz, povo de Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Torre de Oração. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o pastor Danilo Rodrigues, que trará uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Então, divulgue o máximo que você puder. Se você é novo por aqui, continue aí e depois se inscreva no canal. Deixe aí o seu like. Se você tiver algum pedido de oração, pode nos enviar, que nós estaremos orando com amor e responsabilidade. E você que recebeu um testemunho, você poderá também nos enviar, que nós teremos o maior prazer em compartilhar com os demais irmãos. Então, hoje, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para o pastor Danilo. Pastor Danilo, fique à vontade, deixe Deus te usar. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu quero glorificar ao Senhor por essa rica oportunidade de estar aqui, trazendo a grandiosa palavra do Senhor. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem aberto as portas para que o Evangelho possa ser proclamado. E através desse canal eu tenho certeza que muitos corações serão alcançados. Não porque estarei ministrando, mas porque a poderosa palavra de Deus vai estar sendo ministrada. Já ganhando tempo, gostaria de meditar com os irmãos em um texto muito conhecido da palavra de Deus, no Salmo de número 46. Uma palavra em que Deus colocou no meu coração, estive orando, e ontem Deus confirmou essa palavra no meu coração, e eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto. O Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, quando lemos esse inspirador salmo, ele nos mostra que todo aquele que acredita em Deus, ele precisa de ter algumas convicções no seu coração. E hoje eu gostaria de meditar com vocês em rápidas palavras sobre 3 convicções que nós precisamos ter para desenvolvermos uma grandiosa e perfeita fé em Deus. Quando nós olhamos para este salmista, ele já nos traz logo no verso 1 a sua primeira afirmação e convicção. Eu digo convicção ou certeza baseado no conceito de fé que a própria palavra de Deus nos traz em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. O salmista, ele inicia esse inspirador salmo dizendo que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Quando olhamos essa afirmação, um tanto quanto empolgante, precisamos entender que o salmista ele aborda pelo menos 3 conceitos aqui dentro desse salmo, mas o principal foco dele é falar sobre um contexto de turbulência, um contexto de guerra, um contexto onde estamos enfrentando por grandes desafios. E eu tenho certeza que você que me assiste nesse programa, com certeza você passa por grandes desafios na sua vida. E a única maneira que nós temos de conseguir vencer os desafios que a vida nos proporciona é através da fé verdadeira em Jesus Cristo. E para que a gente possa
despertar, desenvolver e demonstrar essa verdadeira fé, nós precisamos de ter algumas certezas em nosso coração. E a primeira dessas certezas é de que Deus é. Quando olhamos para o Salmo, ele diz que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Essas duas palavras elas têm uma correlação com o contexto de guerra. Porque a palavra refúgio, dentro de um contexto de guerra, ela representa um lugar de descanso em meio à guerra. Quando nós analisamos a questão da guerra, olhando como base o texto de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, aonde o apóstolo Paulo ele vai nos dizer que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus e devemos ficar firmes para resistir ao dia mal. Ele diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, a nossa luta não são contra as pessoas, mas sim contra os principados, as potestades, as hostes dominadoras da maldade. Então, ou seja, a nossa luta ela é contra Satanás e seus demônios. E nós sabemos muito bem que ele usa pessoas para que essas pessoas possam nos atingir, pessoas às vezes mal intencionadas, ou muitas vezes pessoas que não vigiam e que dão brechas em sua vida e que acabam às vezes nos prejudicando. Porém, nós precisamos ter o discernimento que a nossa luta não deve ser contra essas pessoas, mas sim contra o inimigo das nossas almas que vem usando essas pessoas para tentar nos prejudicar de alguma maneira. Porém, nós precisamos entender que o diabo, nosso adversário, ele não cansa. E ele tem a capacidade de lutar e pelejar contra as nossas vidas 24 horas por dia. Porém, nós sabemos que por mais fiéis e por mais resistentes que possamos ser, nós, como seres humanos, nós temos a necessidade de descansar. Por exemplo, quando olhamos o contexto da guerra na Ucrânia, que já está acontecendo há mais de um ano, soldados que estão envolvidos nessa guerra por um longo período, todos eles, por mais dedicados que sejam ao seu exército, eles precisam de tirar um período de descanso, um período de refrigério, um período de renovo. E aí, quando você olha para esse nosso contexto de guerra, aí você pode estar pensando, como é que eu posso descansar, sendo que o meu inimigo não descansa? Como é que eu posso parar de atacar, sendo que o meu inimigo não cessa de atacar? E a resposta para essa indagação, ela se encontra no Salmo de número 121, que diz, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O verso 3 vai dizer, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. A palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus, ele não tem necessidade de descanso, pois ele não dorme, nem tosqueneja, ou seja, ele não cochila, ele não dormita. O nosso Deus, ele nos protege dia e noite. Então, quando nós temos a convicção de que Deus ele é o nosso refúgio, nós conseguimos descansar mesmo que estejamos vivendo a guerra mais ferrenha da nossa vida. Ainda que a gente esteja vivendo os dias mais difíceis da nossa história sobre a face da terra, quando nós temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio, a nossa alma consegue descansar, porque temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o salmista ainda ele vai mais longe e afirma que além de Deus ser o nosso refúgio, ele também é a nossa fortaleza. Quando nós vamos em Isaías capítulo 26, verso 1, o profeta Isaías diz, e ele nos traz um conceito do que é uma fortaleza. Ele diz, eis que temos uma cidade forte, ou uma fortaleza, cercada por muros e antemuros. Então a Bíblia vai nos mostrar que uma fortaleza ela era extremamente protegida, porque além de ter as suas muralhas, ela ainda tinha as suas trincheiras, chamadas de antemuros, que protegiam, que criavam a resistência para impedir que o inimigo conseguisse entrar dentro da fortaleza. Só que a palavra de Deus está nos afirmando que o Senhor é a nossa fortaleza. E quando nós falamos sobre fortaleza, um pouco diferente do que é o refúgio, que é um lugar de descanso em meio à guerra, a fortaleza já nos fala sobre o momento de proteção enquanto nós estamos guerreando.
Então, quando eu e você estamos lutando contra o nosso inimigo, que é Satanás e seus demônios, nós precisamos entender que a verdadeira proteção não está na nossa sabedoria, não está no nosso conhecimento, não está no que nós podemos fazer, mas sim naquilo que o nosso Deus faz por nós. Por isso, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Deus é o nosso refúgio, ou seja, nos faz descansar mesmo que estejamos vivendo na guerra. Mas Deus também é a nossa fortaleza, que não nos abandona nos momentos de maior embate contra os nossos inimigos. Então, a primeira certeza que nós precisamos ter, para que nós possamos ter uma fé inabalável, para que nós possamos desenvolver uma fé perfeita no nosso Deus, nós precisamos ter a certeza e a convicção de que Deus é o nosso refúgio, aleluia, e a nossa fortaleza, aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E após ele fazer essa belíssima afirmação, o salmista continua dizendo: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo o seguinte: quando essa convicção estiver no meu e no seu coração, não terá espaço para o medo. A coragem vai nos revestir, vai ser uma fortaleza para os nossos corações, e nós conseguiremos enfrentar todo e qualquer inimigo e toda e qualquer adversidade. É tanto que o salmista, no verso 2 e 3, ele descreve um completo caos. Ele diz: ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ou seja, ainda que venha instaurar um terremoto, uma maremoto, uma tsunami. Isso significa o quê, pastor? Ainda que a sua vida esteja tudo fora do lugar, ainda que você olhe para dentro de si e você encontre uma completa desordem dentro do seu coração e na sua alma, ainda que você olhe para a sua família, ainda que você olhe para a sua casa, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, e você vê, isso é o resumo do que eu tenho vivido, está tudo fora do lugar, pastor, a minha vida está uma completa bagunça, uma completa desordem, eu tenho medo de não conseguir colocar em ordem, eu tenho medo de sucumbir, eu tenho medo de perecer, porque as coisas não estão dando certo para mim. Mas hoje eu quero te dar essa palavra de incentivo, para que você possa crer e confiar no Deus que você serve, ter a certeza que Ele é seu refúgio, é a sua fortaleza, e Ele é poderoso para fazer e te dar total condição de você colocar tudo de volta no seu devido lugar. Aleluia. E o salmista ainda, ele vai nos continuar nos inspirando nesse salmo, mostrando uma coisa ainda mais tremenda e necessária para nós que servimos ao Senhor e cremos nesse Deus poderoso. Vai nos mostrar uma coisa muito grandiosa. Ele diz o seguinte: após ele revelar esse completo caos que possivelmente possa ser instaurado sobre a nossa vida, ele nos diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Logicamente, esse texto ele tem um fundo escatológico, ele fala sobre a questão da morada de Deus no céu, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, verso 16, ele diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e templo e morada do Deus Altíssimo? Então, a Bíblia nos afirma que eu e você, que recebemos Jesus em nosso coração, nós somos o santuário, nós somos o templo, nós somos a morada favorita de Deus. O lugar que Deus mais prefere habitar é o meu e o seu coração. Porque a Bíblia também nos afirma que é um coração contrito e quebrantado, Ele jamais desprezará. E eu tenho certeza que aí do outro lado da tela tem um coração contrito, tem um coração quebrantado. Então tenha certeza de uma coisa: Deus habita em seu coração. E se Ele habita no seu coração, de você flui um rio. E esse rio ele tem a capacidade de trazer alegria para essa cidade. Ele tem capacidade de trazer alegria para a sua vida. O interessante é que ele diz que é o rio que traz alegria. A presença desse rio, o fluir desse rio, é que proporciona a alegria da cidade. E quando nós analisamos isso, à luz da Bíblia Sagrada, em relação à nossa vida, nós aprendemos algo muito importante.
Quando as coisas estão indo muito bem na minha vida, na sua vida, quando as nossas contas estão pagas, quando os nossos planos estão dando certo, quando os nossos projetos estão avançando, quando tudo aquilo que nós temos colocado em nosso coração continua dando certo e frutificando, nós precisamos de ter uma certeza de que Deus está conosco. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, ele celebra junto com você quando você alcança as suas vitórias. Mas é necessário também nós entendermos que quando nós passamos pelos dias maus da vida, dias, por exemplo, em que ficamos desempregados, dias que, por exemplo, ficamos enfermos e podemos ser até mesmo hospitalizados, dias em que, infelizmente, temos que ir até um cemitério para sepultar um ente querido e chorar a morte daquele que partiu, dias esses em que são dias difíceis para a nossa alma. O que me chama a atenção é que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, através do Teu Santo Espírito, que está presente conosco nos dias bons, Aleluia. Ele também continua habitando dentro de você nos dias maus. E o que eu aprendo com isso, pastor? É que mesmo que você esteja vivendo momentos difíceis, momentos de luto, momentos de tristeza, você ainda tem condição de ser uma pessoa alegre, porque a alegria do Senhor, ela não é circunstancial, mas ela é produzida pela presença de Deus na sua vida, que está com você de segunda a segunda, 24 horas por dia, em todo o tempo, 365 dias por ano, o Senhor está com você, te alegrando, te fortalecendo, e te encorajando, para que você possa saber que é Ele que cuida de mim e que cuida de você. Então, a segunda afirmação, a segunda certeza e convicção que nós precisamos ter para termos uma fé inabalável, fé essa que faz com que nós consigamos atravessar os momentos mais difíceis da nossa vida, ele está lá no verso 5, ele está escrito assim, ó, Deus está no meio dela, e por isso não será abalada, aleluia, e Deus a ajudará ao romper da manhã. É interessante que ele fala até mesmo o momento em que Deus irá nos ajudar. Quando ele fala de Deus nos ajudar ao romper da manhã, isso me traz à memória o texto de Lamentações, capítulo 3, verso 22 em diante, que diz o quê? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Infinitas são as suas misericórdias, aleluia, e se renovam a cada manhã. Eu posso afirmar para você que nesse dia de hoje, quando você abriu seus olhos, você levantou da sua cama, Deus estava te dando uma nova oportunidade. Se você pudesse contemplar no mundo espiritual uma porção de graça e misericórdia vinda da parte de Deus diretamente do céu, foi derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. E por isso que hoje, eu e você estamos de pé, estamos aqui participando através dessa tela de um programa onde a palavra de Deus tem liberdade para ser ministrada, aleluia, para que o meu e o seu coração possa arder através do Santo Espírito, que é Deus de perto que está aqui conosco nesse estúdio, mas que também é Deus de longe, que te alcança, até mesmo você que está aí do outro lado do planeta. Então nós precisamos ter essa convicção de que Deus está conosco e que a cada manhã a misericórdia dele nos renova e nos encoraja a prosseguirmos e termos a certeza de que dias melhores virão. A nossa esperança é alimentada, ela é regada a cada dia, a misericórdia de Deus é renovada sobre a nossa vida e a graça de Deus, ela nos capacita. Para quê? Para que nós possamos suportar tudo aquilo que nós tenhamos que suportar em cada dia que nós vamos atravessar nessa terra. Sabe de uma coisa? Deus jamais te abandonou e Deus jamais te abandonará. E para nós partirmos para o fim dessa mensagem, ele diz o seguinte, olha, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Às vezes, nós passamos por guerras espirituais, por lutas, por momentos tão difíceis, que nós achamos que o nosso inimigo vai prevalecer. Embates esse que a nossa fé, ela fica abalada, ela fica comprometida. Mas o salmista, através desse salmo no qual nós estamos refletindo hoje, ele vem nos lembrar uma coisa, olha, ainda que o mundo inteiro se levante contra ti,
quem está ao seu favor é o Senhor dos Exércitos, o general de guerra que nunca perdeu uma batalha, aquele que sempre deu vitória ao povo de Israel, aquele que deu vitória aos apóstolos, aos discípulos durante a igreja primitiva e continua dando vitória aos servos de Deus que permanecem crendo na sua palavra. Saiba de uma coisa, não é um Deus qualquer, não é um Deus feito de barro, não é um Deus fraco que está ao seu favor, mas é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos Exércitos, aquele que é capaz de vencer todas as batalhas. E o que me chama a atenção é que ele diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na Bíblia existe uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, fazendo uma referência contínua dos 3 patriarcas no qual Deus fundou a nação de Israel. E para os diversos significados que essa frase pode trazer e pode ser aplicado, um daqueles que eu mais gosto, quando nós dizemos que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaque, Ele é o Deus de Jacó, Ele está dizendo, eu sou o Deus que faço promessa, porque para Abraão Ele fez promessas. Mas eu também sou o Deus de Isaque, e na vida de Isaque Ele confirmou a promessa, porque assim como Ele foi com Abraão, Ele também foi com Isaque. Então Ele confirmou a promessa que Ele tinha feito ao patriarca Abraão, Ele confirmou na vida de Isaque. Então nós podemos dizer que quando Ele diz que Ele é Deus de Isaque, Ele é o Deus que confirma a promessa. Ele não se esquece da sua palavra, Ele te faz lembrar aquilo que Ele te prometeu lá atrás. Mas Ele também é Deus de Jacó. E quando Ele fala que Ele é Deus de Jacó, Ele é o Deus que cumpre promessas. Então, Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que faz promessa, é o Deus que confirma promessa, e é o Deus que cumpre promessa na minha e na sua vida. E aqui nesse salmo, onde nós estamos falando de fortalecimento, de encorajamento e desenvolver uma fé perfeita em Deus, ele diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus que cumpre promessa, que te guarda e te protege todos os dias. É o Deus que é fiel e comprometido com a sua palavra. Esse Deus é o que te protege e te guarda todo dia. E para nós finalizarmos, o verso 9, o verso 8 em diante diz assim, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Quando eu olho para isso, aqui está a terceira e última convicção e afirmação que nós precisamos ter para desenvolvermos uma fé inabalável no nosso Deus. A terceira convicção está no verso 9 que diz, Ele o Senhor, Ele faz cessar as guerras. Mas Ele faz cessar as guerras até onde, pastor? Será que Ele só faz cessar as guerras dentro da sua casa? Não. Ele faz cessar as guerras só que está dentro da igreja? Também não. As guerras dentro do seu contexto familiar? Não. O texto afirma que Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele está dizendo, não importa onde seja o seu problema, seja perto de você, seja longe de você, Deus ele vai de encontro a esse problema e resolve essa solução, porque Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que faz a guerra cessar na minha e na sua vida. E nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos entender que não somos nós, mas Ele que faz cessar as guerras até o fim da terra. E você talvez possa falar, pastor, mas você não tem noção do tamanho da guerra, da batalha espiritual. Você não tem noção com o tipo de demônio, com o tipo de potestade, o tipo de principado que eu estou enfrentando. Eu não preciso saber, eu só preciso crer naquilo que está escrito. Porque ele diz o seguinte, que ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros no fogo. Aqui nós vemos pelo menos 3 tipos de inimigo que tentam atacar o povo de Deus. Os que te atacam com o arco, que são os inimigos de longe. Aqueles que não fazem parte do seu convívio. Se eles têm tentado te atacar e acabar com a sua vida, saiba de uma coisa, Deus continua te guardando. Mas Ele também é o Deus que corta a lança. Então a lança era um instrumento de guerra que era usado por inimigos que estavam próximos. E às vezes o inimigo usa. Pessoas que nós menos esperamos, pessoas às vezes do nosso convívio. Por que não dizer pessoas até mesmo da nossa família, infelizmente? Mas ainda que isso venha acontecer, o nosso Deus, Ele é poderoso para poder
acabar com o plano do inimigo e fazer com que eu e você tenhamos a vitória. E para encerrar, ele diz que ele queima os carros no fogo. O carro aqui faz alusão aos inimigos que tentam nos perseguir. Ele faz alusão àquilo que Faraó tentou fazer com o povo de Israel na saída do Egito após a 10ª praga. Usou da sua capacidade, do seu poderio com seus carros para poder perseguir o povo de Deus. Mas o resultado nós sabemos. E o resultado foi que Deus interviu e o povo do Senhor foi vitorioso. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida, você que está assistindo esse programa, e que essa palavra ela sirva de inspiração a você a desenvolver uma fé cada dia mais inabalável nesse Deus. Eu não sei qual é a luta, eu não sei o tipo de inimigo que você tem enfrentado, mas eu sei o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, e o Deus que está sendo pregado nesse dia. O Deus poderoso, o Deus verdadeiro, que nunca perdeu uma batalha, e não será a minha, muito menos a sua, que Ele vai perder dessa vez. E eu quero convidar a você a fazer uma oração agora nesse momento, aí onde você está, seja no seu trabalho, na sua casa, no carro, no trânsito, não importa. Eu queria que você, em rápidos minutos, você levasse o seu pensamento a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar para que Deus venha intervir nas guerras que você tem enfrentado e a sua fé seja renovada através dessa palavra e o nome do Senhor possa ser glorificado. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. Ó Deus, nós agradecemos a ti, ó Deus, por essa porta que o Senhor abriu. Ó Deus, através desse programa, para alcançar, ó Deus, dezenas, centenas, milhares de vidas, através da pregação, do testemunho, ó Deus, da oração, do clamor, da intercessão. Ó Deus, nós queremos glorificar ao Senhor, Pai, em tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em prol desse programa. E nós queremos nesta hora, ó Deus, ministrar a tua bênção sobre cada espectador, ó Pai, que está assistindo esse programa. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que os dias são maus e as guerras têm se intensificado, meu Deus, a cada dia, ó Pai, mas nós cremos na tua palavra que diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, e nesse momento de oração e de clamor, eu quero interceder a ti, ó Deus, em favor desse espectador que está em desespero, que não sabe mais o que fazer, que a sua vida está em completa desordem. Ó Deus, que a sua fé já se encontra abalada, a esperança já não existe mais nesse coração. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos a cura, a libertação, o renovo sobre essas vidas, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra, Senhor, todo o ataque do maligno, que caia por terra, Deus, toda artimanha de Satanás, ó Deus, contra o teu povo, contra os teus filhos, contra aqueles que manifestam, ó Deus, a sua verdadeira fé no Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós fazemos menção da tua palavra, porque nela cremos e nela confiamos. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, ó Deus, às nossas lutas, às nossas guerras. Ó Senhor, peleja por nós, ó Deus, faz aquilo que não está ao nosso alcance acontecer, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui. Ó Deus, tendo a oportunidade, a liberdade de falar da tua palavra. Ó Deus, que essa palavra venha servir de renovo, venha servir de ânimo, de estímulo para aquele, ó Deus, que está assistindo esse programa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que possamos receber testemunhos, ó Pai, testemunhos de renovo, testemunhos de resgate, de libertação, de transformação, através dessa palavra que foi ministrada. Nós te exaltamos, nós te glorificamos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que atmosfera, que presença, mergulhar na glória do Senhor, que presença gostosa, que bom poder ouvir a palavra do Senhor, palavra poderosa, palavra viva e penetrante, aleluia.
Glória a Deus. Está difícil até de falar dos patrocinadores, pastor. Que presença gostosa. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom ter a liberdade de falar da palavra de Deus. Muito bom. É muito bom sentir a presença do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o espectador também está sentindo. Com certeza, pastor. Senti a presença e receberemos testemunhos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, eu creio. Amém. E é bom ver um pastor jovem pregando com profundidade na palavra do Senhor. Pastor Danilo, eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Um forte abraço para a sua família. É bom ver um pastor jovem pregando a palavra de Deus. Muito bom mesmo. Pastor, eu sei que o senhor e o pastor Jonas estarão ministrando, Isso. né? É um seminário, né? Exatamente. Pode falar mais informações, pastor? Amém. Então, no dia 8 de junho, vai estar acontecendo na Assembleia de Deus Nova Vida, no qual eu sou pastor. Eu esqueci de me apresentar no início, né? Eu sou o pastor Danilo Rodrigues, eu sou pastor da Assembleia de Deus Nova Vida, na cidade de Vila Velha, no bairro de Vila Nova. Estamos pastoreando aquela congregação desse belo ministério que é dirigido pelo pastor Eduardo Vieira. E eu e meu amigo pastor Jonas Salute, nós estaremos realizando um grande seminário de escatologia que será realizado no dia 8 de junho, é um feriado, numa quinta-feira, e esse será um seminário que terá duração das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É o dia inteiro de ministrações, onde eu e ele estaremos ministrando. Será servido almoço, cafés da manhã, teremos coffee break. Será um dia muito abençoado e muito enriquecedor para aqueles que buscam crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então, nós estaremos disponibilizando o link de inscrição através do Instagram, que é Seminário de Escatologia, o Instagram. Ele vai estar sendo postado o cartaz aí no aplicativo, vai estar sendo mostrado. Sim, nós vamos colocar o cartaz ali plataforma. Com o link para aqueles que quiserem fazer a inscrição e participar. E vai ser um grande prazer recebê-los e compartilharmos a palavra do Senhor. Teremos momento de abertura para tirar dúvidas. Então, você que deseja crescer na palavra do Senhor, você que tem dúvidas sobre essa área, porque a escatologia é algo que chama muita atenção das pessoas, principalmente por estarmos vivendo, né, tantas coisas acerca do fim. Então, isso tem despertado o conhecimento de muitas pessoas. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo a participar e fazer a sua inscrição. E será um grande prazer tê-lo lá conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos deixar aí o cartaz, aí tem todas as informações. Não perca, faça a sua inscrição, já garanta vagas limitadas, vai ser bênção. Amém? E eu quero agradecer mais uma vez, pastor, foi uma honra, um prazer e uma alegria recebê-lo. Amém? Volte mais vezes. Eu quero aproveitar e falar aqui dos meus patrocinadores, eu quero falar de duas servas do Senhor em especial, que é a Camila Schroeder, ela que faz as minhas unhas para me deixar mais bonita. Você vai ver aí no cartaz que está passando para você, aí no vídeo. Ela que faz as minhas unhas, é nail design, ela é especialista em unhas. Também eu quero falar da Suzane, que é especialista no permanente make-up, que é de sobrancelhas. Ela também que me abençoa, me patrocinando. E aí você vai ver também no vídeo as informações, o telefone, é o espaço exclusiva. Neste mesmo espaço, você vai encontrar também Lash Design, que é especialista em alongamento de cílios, com Elaine Furtado, e a maquiadora Priscila Rosário. Então, você poderá entrar em contato com as servas do Senhor neste mesmo espaço exclusiva, e você sair ungidamente mais bonita. Então, marque aí o seu horário e faça as suas unhas para que eleve aí a sua autoestima e para elevar a sua autoestima, amém? Deus nos fez perfeito, então tudo isso é para realçar aquilo que Deus já fez, amém? Porque a beleza, ela vem do nosso interior. E eu quero aproveitar também e hoje falar das JJ Casinhas Rústicas Artesanais, aleluia! Casinha na árvore já ficou para trás, com as casinhas artesanais, as JJ Casinhas Rústicas,
Tem modelos diversos ao gosto do cliente, conforme o vídeo que você está vendo. Então, você que tem os seus filhos que estão aí muito nas redes sociais, apegados com jogos, é uma forma de você presentear os seus filhos para que eles tenham tempo de qualidade, tempo de lazer. Tem vários modelos e todas as informações também estão aí no vídeo, onde você poderá entrar em contato e fazer o seu orçamento de acordo aí, né, com o seu bolso, com aquilo que você pode presentear o seu filho, porque são vários modelos. Inclusive, eles acabaram de fazer uma casinha que é para uma criança especial. Então, você vai conhecer também essa casinha entrando lá e fazendo o orçamento também com a Camila Schroeder. Amém? Então, um forte abraço e até o próximo programa Torre de Oração.